Boa noite a todos. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Eu estou a fazer este vídeo ainda por cima neste tom sério porque aquilo que eu gostaria de falar é sério e faz parte da realidade, uma realidade que não é estritamente atual, ou seja, nos termos de Covid ela já existia antes e com o decorrer da pandemia, com o decorrer do Covid e imagino eu, depois desta pandemia começar a passar, nós vamos ver este fenómeno aumentar cada vez mais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esta ideia eu já tive ontem. Aliás, eu até tinha gravado um outro vídeo que eu não cheguei a publicar nem cheguei a editar. E era um vídeo que eu falei num tom um tanto ou quanto sarcástico. E eu hoje, com o decorrer do dia de hoje e também com algumas coisas que se passaram e também o meu humor mudou um pouco, eu comecei a perceber que este tema é demasiado importante para ser falado num tom sarcástico ou a tentar levar algum humor, que é aquilo que se anda a passar em termos da indústria, de autoajuda, do desenvolvimento pessoal, do dito desenvolvimento pessoal e da emergência de determinadas pessoas que, não sendo profissionais de saúde mental, e quando eu digo profissionais de saúde mental estou a falar de psicólogos e psiquiatras, exercerem algum género de ajuda psicológica sem a devida acreditação e podendo potencialmente colocar em risco, ou pelo menos fazer pior do que melhor. E este é um fenómeno que acontece à vista da sociedade. Agora, eu sei que o facto de eu dizer estas coisas e de eu falar destes assuntos torna-me um alvo para críticas e críticas essas vindas de pessoas que também tiraram várias formações complementares, não sendo da área de saúde, e que de alguma forma essas formações complementares servem para dar mais ênfase ao trabalho delas. E às vezes eu penso porque é que uma pessoa faz isso, ou porque é que eu me coloco a jeito para as críticas, porque é que eu me dou tanto ao trabalho, porque é que eu me desgasto com estas coisas. E a resposta mais simples e mais sincera é a minha vontade em querer ajudar as outras pessoas, que aliás é exatamente essa a razão pela qual eu fui para a psicologia e faço aquilo que faço. E eu acho que o ajudar tem várias formas, e o ajudar também é nos preocuparmos com outra pessoa ou com quem eventualmente possa vir a precisar de ajuda. Eu sei que aquilo que eu vou dizer não vai abranger todas as pessoas, portanto, como se costuma dizer, quem servir a carapuça. Sei que algumas pessoas poderão ficar um bocadinho mais melindradas e no final do vídeo, possivelmente muitos colegas meus poderão ficar melindrados. Mas isto chega a um ponto em que o que me interessa a mim é passar a boa imagem da minha profissão e, sobretudo, tentar ajudar as outras pessoas o melhor possível. E para isso, eu coloco-me de peito aberto para as balas e se alguns colegas quiserem fazer críticas ou etc., que façam. Eu já tenho fama
de ser às vezes um gajo que é visto de lado e que é colocado de lado a alguns grupos, portanto, mais fama, menos fama, mais coisa, menos coisa, quero lá saber. Aquilo que me importa é ajudar as outras pessoas. E no vídeo sarcástico que eu fiz, eu defini essas pessoas, esses gurus do desenvolvimento pessoal, essas figuras mediáticas, como a analogia do super terapeuta, ou seja, aquelas pessoas que constroem uma determinada imagem, que têm uma determinada postura. Muita dessa postura e dessa imagem é construída apenas para fora, para o mediatismo e para as pessoas que vão ter com elas, porque muitas dessas figuras não são assim na vida real, na vida pessoal, muito pelo contrário. Se calhar até muitos de vós se surpreenderiam. Essas figuras são sedutoras propositadamente para cativar públicos, para cativar pessoas, para cativar audiências, para se aproveitarem do desespero, da necessidade que que cada pessoa tem. E algumas chegam a tal ponto, por terem tido más experiências com outros técnicos, com outras ciências, com outras profissões, e então acham que ali é que vão encontrar ajuda. Isto é de tal forma que estas pessoas criam modelos ou linhas de intervenção, mas esses modelos não têm nada de inovador. Aquilo que os torna deles é porque são marcas registadas como como parte intelectual, como trabalho intelectual, como marca registada. E não são grandes inovações. Não sendo essas pessoas profissionais de saúde mental, ou pelo menos não a atuarem como tal, esses modelos são modelos alternativos compostas por algumas estratégias alternativas e outras estratégias que até são cientificamente validadas, que no entanto são utilizadas fora de um contexto de serem profissionais de saúde. E isso pode ser potencialmente danoso. Depois, essas pessoas são aquelas pessoas que vêm para a televisão, vêm para a comunicação social, nos programas de prime time, contarem a sua história de vida, e que aquilo é tudo marcado pelo desejo de transformar, o desejo de ajudar as outras pessoas, porque passaram por traumas, porque passaram por experiências de vida que as mudaram. Eu acho que nós não... Aquelas pessoas que querem ajudar outros, acho que não precisam passar por situações traumáticas para terem essa vontade. Curiosamente, muitos deles têm essa história. Parece que é tudo tirado a papel químico. Só que a necessidade de ajuda vem com um custo. E geralmente essas pessoas que não são profissionais de saúde, e eu farto-me sempre de repetir isso, porque é algo que eu quero deixar bastante explícito, bastante claro, cobram mundos e fundos. Alguns até podem ser um bocadinho mais flexíveis em relação ao preço, outros estamos a falar de valores para cima de 100 euros. E as pessoas, como estão desesperadas, são capazes de pagar. E como estão desesperadas, e como aquelas pessoas
as cativaram de alguma forma, porque sentiram uma ligação, estão dispostas a dar esse valor para o alívio do seu sofrimento. E também aquilo que define essas figuras, esses gurus, é uma aparente eficácia superior a todos os profissionais. Isto é uma coisa espantosa, no sentido em que essas pessoas afirmam terem mais eficácia, conseguirem mais eficácia do que psicólogos, do que psiquiatras, do que às vezes médicos, talvez até nutricionistas, talvez até, sei lá, fisioterapeutas. Bem, aí já estou a coafabular, já estou a exagerar. Mas o ponto em que eu quero chegar é que aparentemente eles são mais eficazes do que todos nós juntos, e o mais curioso é que, em termos mediáticos, essas pessoas parece que nunca falharam, ou nunca tiveram aquele caso que não conseguiram fazer tudo aquilo que estabeleceram como objetivos, ou que não conseguiram trabalhar com a pessoa. E quem está na área da saúde, seja na saúde física, seja na saúde mental, já teve casos em que não foi tão eficaz como gostaria de ser, e já teve casos que não conseguiram intervir. Ou porque faltou formação, ou porque simplesmente aconteceu. Nós somos humanos também, tentamos o nosso melhor e às vezes não conseguimos. Mas estas figuras aparentemente conseguem sempre. E depois, como último aspecto, é a envolvência que elas depois começam a ter no mundo da autoajuda, com publicações, escrever publicações. Algumas delas ultra saturadas de vários conceitos e muito de várias fontes, e muitos deles completamente baralhados. Outros, se calhar até palavras que não são deles. Talvez até mesmo a roçar o plágio. Alguns escrevem e citam imensos autores. E o mais curioso é que quase todos os autores citados por essas personagens são autores da área da saúde, seja do campo da psiquiatria, seja do campo da psicologia. Curioso. São mais eficazes, não querem ter nada a ver connosco, mas vão buscar os conceitos da psicologia, da psiquiatria, e colocam-nos ali naquele livro. Para quê? Para dar uma onda de credibilidade. Não só porque os motivos que os levam a escrever aqueles livros, os objetivos em si, fazem parte da saúde mental, mas também porque, ao citarem autores credíveis, dá-lhes supostamente uma onda de credibilidade. Mas o que é curioso é que, quando se vai ler esses livros, a onda de pensamento é sempre a mesma. A resolução é sempre a mesma. E a afirmação de que aqueles modelos curam tudo e mais alguma coisa, tanto doenças mentais como algumas doenças físicas, ou até mesmo aquelas que nem sequer deviam ser pronunciadas no sentido de curarem o cancro. E tudo isto é colocado, tudo isto é exposto.
E antes de que me venham dizer que estou a exagerar, que estou a confabular, não julguem por um minuto que eu não me dei ao trabalho de ler esses livros, de ler essas coisas escritas, porque me dei e, portanto, eu sei daquilo que estou a dizer. Aliás, o estar no mundo da hipnose trouxe-me esta benesse de conseguir ver o lado maravilhoso e positivo da mudança, mas também algum lado negro. E eram estas as figuras que eu considero que são tão perigosas, especialmente nos dias que correm, porque são figuras que optaram pelo caminho fácil, pelo caminho rápido, porque se realmente, se genuinamente tinham um desejo de ajudar alguém, então que fizessem as coisas como deve ser, como muitos colegas, como muitos outros profissionais fizeram, que era tirar a sua formação superior, terem a sua acreditação, pertencerem às entidades que os podem regular e que lhes podem atribuir um estatuto profissional e depois continuarem também uma formação contínua, sempre a trabalharem, sempre a desenvolverem-se. Se queriam ajudar as pessoas, então este é o caminho correto. Mas estas pessoas parece que preferem o atalho, a via rápida. Aquelas formações de semanas, de meses, e que depois lhes dão aqueles títulos estapafúrdios e que em muitos deles nem sequer existem, quer nas finanças, quer em organizações que os regulem. Nada. Não existem estapafúrdios. E isso pode ser perigoso para quem sofre de uma doença mental, para quem sofre de uma doença física, e em muitos casos estas pessoas influenciam substancialmente a tomada de decisão de uma pessoa para escolhê-los em vez de escolher outros técnicos, se calhar mais adequados para a circunstância aos quais eles estão a passar. É uma decisão de cada um. Eu não posso obrigar ninguém a vir ter comigo. Posso apenas oferecer aquilo que é informação, oferecer o outro lado da moeda. Faça isso, as pessoas devem escolher em plena consciência. E para terminar este vídeo, eu gostava também de puxar aqui à conversa os meus colegas. Porque se estes indivíduos continuam a fazer aquilo que estão a fazer, continuam às vezes a dizer aquilo que dizem, é porque nós, enquanto profissionais de saúde, continuamos a permitir que tal aconteça. Nós, que em vez de tomarmos uma posição unida, em vez de lutarmos pela nossa credibilidade, pela nossa imagem, pelo nosso estar no mundo da saúde, ficamos absolutamente quietos e caladinhos. Mas ninguém diz nada, ninguém faz nada, e quando alguém diz alguma coisa, é nas redes sociais e é um comentário esporádico. Não pode ser assim. Tem que ser nas entidades, tem que ser levado às instâncias que devem regular essa coisa. Nós devemos fazer-nos chegar e valer de novo. Não é só em momentos de crise que nós devemos aparecer, não é só quando o nome da psicologia é dita e lá vêm todos os psicólogos, não é só nos dias nacionais, não é só nos congressos,
não é só nas votações das ordens. A meu ver, é sempre. A meu ver, nós temos que estar lá. Se estas pessoas querem trazer à baila a saúde mental e variáveis psicológicas, o trabalho de variáveis psicológicas, sem serem profissionais de saúde mentais devidamente acreditados, então nós, que temos essa acreditação, que somos esses profissionais, temos o dever de combater estas coisas. Temos esse dever. Eu adoro Portugal. Eu adoro ser português. Eu sou muito patriota. Mesmo quando às vezes o país anda na penúria. Mas há assuntos que me entristecem. Quando eu vejo, por exemplo, em comparação, os meus caros amigos e colegas da Associação para o Avanço da Hipnose Experimental e Aplicada, uma associação de clínicos, de investigadores, de psicólogos, de psiquiatras devidamente acreditados a lutarem pela acreditação, pela credibilidade, pela imagem de uma abordagem cientificamente validada que é a hipnose, e vendo aquilo que eles já conseguiram e que continuam a trabalhar para conseguir, por um lado eu sinto orgulho em pertencer a uma associação dessas, por outro lado eu sinto uma tristeza enorme porque não se consegue fazer isto em Portugal, pelo menos com um nível de acreditação, com um nível de profissionalismo que os meus colegas espanhóis têm. Isto entristece-me. E mais. A Ordem dos Psicólogos deveria ser a entidade que defende e que passa a imagem da psicologia dos psicólogos, da profissão, que mostra às pessoas aquilo que realmente nós fazemos. E se é certo que a ordem somos todos nós, que isto deve começar por baixo pelos psicólogos, pelos membros da ordem, terem o apoio da direção da ordem, ter o apoio de uma estrutura da ordem, é mais do que só o nome de um profissional associado. E aquilo que me entristece a mim, isto é uma redundância, não é? Aquilo que me entristece é o facto que estas pessoas vêm à comunicação social, ou seja, elas expõem-se, isto está à vista de toda a gente, e a ordem dos psicólogos eu não sei se ela limpa das suas mãos essa situação e volta à sua agenda, aos seus objetivos, ou se realmente já tentou chegar a entidade, já, por exemplo, quando se fala na televisão, a entidade reguladora da comunicação, às estações de televisão, não sei. Eu não sei se a ordem faz esse trabalho. E a razão pela qual eu não saber se a ordem faz esse trabalho é porque isso é uma coisa que a ordem não diz. A ordem prefere puxar a brasa a alguns dos seus temas
do que, por exemplo, esclarecer isso a membros. E isso entristece-me, porque isto é uma coisa que está à vista de toda a gente. Eu acredito que os membros da Ordem tirem um pouco do seu tempo para abrirem a televisão, para verem programas. São pessoas que também têm redes sociais, têm redes de contacto que lhes podem transmitir essas informações, têm tudo isso. Portanto, nós, no fundo, só nos podemos queixar de nós próprios. O que é, mais uma vez, uma realidade triste. Eu sei que este vídeo foi longo, eu sei que provavelmente não vai ter muitas visualizações, como alguns. Sinceramente, nesta altura do campeonato, eu quero é mandar isto cá para fora. Se alguém, uma pessoa, vir isto, já me dou por contente. E mais uma vez, se alguém se sentiu atingido com isso, que seja. Quem não se sentiu atingido, que não seja, é indiferente para mim. Cuidem-se, fiquem seguros, fiquem saudáveis e obrigado.